Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, faz pensar bastante sobre a prática da religião. Temos aqui um texto teológico que chamaram de texto colado. E ele basicamente coloca lado a lado a religiosidade e o que ele chama de suficiência de Cristo. A nossa ideia aqui é desvendar o argumento central dele. Sabe, por que que essa fonte acha que a religião sozinha não basta e o que ela diz que é, assim, essencial? O ponto de partida é bem interessante. É um diálogo lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 39 a 42. Uma conversa tensa entre Jesus e os líderes religiosos da época. Então vamos lá. O texto já começa direto com João 5, né, versículos 39 e 40. Examinais as Escrituras, e são elas que dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para terdes vida. É impactante começar assim. A visão que ele traz é que, tipo, igual naquela época, hoje muita gente pode estudar fundo os textos, fazer rituais, defender teologias, mas, segundo essa análise aqui, talvez não pegue o ponto principal sobre ter vida. Como é que o texto sustenta isso? A argumentação vai fundo na questão da cruz. Para essa fonte, a cruz não é só um símbolo, sabe? Ou um amuleto. É vista como um lugar mesmo, conceitual, onde acontece algo bem decisivo, a morte daquilo que o texto chama de natureza pecaminosa, e, ao mesmo tempo, a ressurreição para uma vida diferente, a vida eterna. Aí ele introduz Cristo de duas formas. O último Adão, que morre para meio que encerrar a linha decaída que veio do primeiro Adão, né? E o segundo homem, que é celestial, e vem substituir essa natureza antiga, terrena, por onde o pecado entrou. E aqui a coisa fica, assim, bem radical mesmo, porque o texto sugere que até atos de muita dedicação religiosa, tipo sacrifício pessoal, doar muito dinheiro, trabalhar sem parar para a igreja ou para uma causa, até largar a família pela fé, tudo isso pode ser só religião. Ele usa uns termos fortes: universalista, gnóstica, institucional e horizontalizada. Isso soa meio contra o senso comum, né? Por que gnóstica nesse contexto? E essa crítica tão dura a atos que parecem tão devotos? Olha, o termo gnóstica aqui parece ser usado para descrever uma religiosidade que foca muito no conhecimento, na busca espiritual, mas que para esse texto não está centrada naquela transformação profunda de natureza que ele liga à cruz. A crítica não é ao ato de doar ou se sacrificar em si, mas de onde ele vem, entende? Se não nasce dessa experiência de morrer e ressuscitar simbolicamente com Cristo, aí seria só esforço humano, dentro da religião comum, mesmo que intenso. E a base para dizer que isso não é suficiente, segundo o texto, está lá em Efésios 2, versículos 1 e 2. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos em delitos. Nossa, isso é bem forte. Aí o texto fala em vivificação, é isso? O que seria essa vivificação? Vivificação é a palavra que ele usa para descrever a ação de Deus de trazer vida para quem estaria, digamos, espiritualmente morto. O argumento é que, antes disso acontecer, a natureza humana já seria por si só inclinada para o pecado, a seguir o curso deste mundo, como diz lá em Efésios. Para essa fonte, não é só uma questão de ajustar o comportamento, sabe? É preciso uma mudança de natureza mesmo. E isso só poderia vir de fora, uma ação divina. Entendi. Isso leva a gente de volta para a questão das escrituras, então. Se a natureza humana é assim, como fica a capacidade de buscar a Deus mesmo lendo a Bíblia? E exatamente. A perspectiva que o texto traz é que a mente que não foi regenerada ou não nascida de Deus, como ele diz, mesmo que examine as Escrituras com lupa, não conseguiria buscar a Deus de verdade. Aí ele cita Romanos 3, versículos 10 a 12. Não há justo nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A visão aqui não é tanto que a pessoa escolhe rejeitar, mas que ela meio que não consegue. Falta uma inclinação natural, um pendor para o divino. O foco acaba sendo só no religioso, no que é visível, humano. Certo. E qual seria a raiz disso tudo, segundo o texto? Ah, e explica aqueles termos que apareceram, monérgica e sinérgica. A raiz que ele aponta é a busca pela glória dos homens em vez da glória de Cristo. Ele faz referência a João 5, versículos 41 e 42. Por isso, a conclusão é bem direta.
A religião sozinha não salva. A ação teria que ser só de Deus, e aí entra o termo monérgica. Monérgica significa que a obra vem de uma única vontade, a de Deus. É o oposto de sinérgica, que seria uma cooperação, Deus e a pessoa trabalhando juntos. O texto critica visões que focam só na ideia de Cristo ter morrido no nosso lugar, a substituição, né? Ele diz que falta incluir a inclusão na morte dele, ou seja, a necessidade de morrer com Cristo como um passo essencial para o novo nascimento. Essa inclusão na morte seria como participar simbolicamente da morte de Cristo para que a velha natureza acabe ali. Então, amarrando as pontas. A mensagem principal dessa análise é que a prática religiosa, o estudo, tudo isso pode ter seu valor, mas é visto como insuficiente para ter essa vida que o texto fala, sem que aconteça uma transformação bem profunda, que ele descreve como morrer com Cristo, para poder então nascer de Deus. É isso. Exatamente isso. E se a gente conecta isso com o quadro geral que o texto pinta, fica uma pergunta no ar, né? Baseada nessa perspectiva específica que ele traz. Qual seria, assim, na prática, na experiência, a diferença real entre só aderir a um sistema religioso com suas crenças e práticas e viver essa transformação interna radical que o texto diz que é indispensável? É algo para a gente continuar pensando a respeito.